eu voltei, estou aqui de novo no nosso cantinho, no nosso canal, abrindo histórias, para mais uma Histórias daquelas. Hoje a nossa história é muito emocionante, vocês vão conhecer a história da nossa amiga Ana Clara. Mas antes, claro, aquele nosso papinho de sempre. Já se inscreveram aqui no canal? Ainda não? Já ativaram o sininho? Então corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim vocês serão notificados sempre que tivermos histórias novas aqui, hein? Vou fazer o quadro novo, Me Liga! Quer que eu ligue para você? Quer contar a sua história aqui por telefone no nosso canal? Então escreva para mim, @abrindo histórias lá no Instagram, você pode me mandar uma mensagem ou um áudio, ou no nosso e-mail, abrindohistorias@gmail.com. Deixa seus dados certinho que eu vou entrar em contato e você conta a história aqui por telefone no nosso canal. Gostou da novidade? E claro, mais uma novidade para vocês. Quer participar aqui da história? Eu conto a história e vocês opinam sobre essa história por telefone? Gente, as novidades chegando aqui no nosso cantinho. Então não marca bobeira não. Corre lá, manda seu e-mail ou me siga no Instagram. No Instagram também temos várias novidades, vocês conhecem um pouquinho do meu dia a dia aqui na Inglaterra e alguns spoilers aqui do canal. Então, corre lá, não marca bobeira não. Vamos começar a história de hoje. A história da nossa amiga é muito emocionante, vocês vão entender por quê. Bora lá comigo? Então vem comigo. Pegou o cafezinho? Ainda não? Então bora comigo, pega um cafezinho, capricha aí, porque essa história, gente... Olha, ela é bem sofrida e vocês vão entender por quê. Bora comigo! Olá, Mi. Eu sou a Ana Clara. Gosto muito de você, Mi, do seu jeitinho de contar a história, das suas opiniões sinceras. Eu gostaria muito, então, de dividir a minha história aqui com vocês. Na verdade, essa história eu não preciso de uma opinião, apenas um desabafo. Oh, minha querida, esse aqui é o nosso cantinho. Então, bora lá entender o que a nossa amiga quer nos contar, quer desabafar e a gente vai acolher, né não? Bora lá entender o que aconteceu com a nossa amiga Ana Clara. Mi, eu vivia com os meus pais. Nós sempre fomos uma família muito humildes. Os meus pais vieram do Nordeste para São Paulo para tentar uma vida melhor. Como eu disse, eu sou a irmã do meio. Eu tenho um irmão mais velho, ele sempre foi para mim um exemplo, eu amo muito. Ele desde muito cedo saiu de casa para trabalhar, mas nunca esqueceu da gente, sempre ajudou os nossos pais. Ele se formou na faculdade, comprou um apartamento na planta. Nossa, como eu tenho orgulho desse irmão. Quando ele se mudou para esse apartamento, pouco depois eu pedi para morar com ele e saí da favela onde morávamos, porque onde eu estudava e onde eu trabalhava, era muito distante de onde eu morava com os meus pais, e morando com meu irmão no novo apartamento, ficava muito mais próximo. E o meu irmão, claro, com aquele grande coração dele, prontamente me acolheu. Lá eu conheci vários amigos, era um bairro muito melhor do que o que eu vivia com os meus pais. Eu sei que eu posso parecer ingrata, mas não, Mi, eu sou muito agradecida por tudo que os meus pais fizeram por mim. Mas, sinceramente, dentro de mim, eu não gostava de morar na favela. O bairro onde meu irmão morava, e agora onde eu morava também, eu fiz um grupo de amigos muito bacana. E lá, Mi, eu conheci o Vinícius. Eu tinha, na época, uns 17 anos e o Vini também. Ele era muito gatinho, muito alegre. Ele adorava futebol, jogava com os amigos, mas assim, jogava de brincadeira, sabe? Ele foi o meu primeiro amor. Mas como ele era muito fanático por futebol, por jogar bola com os amigos, um dia ele me chamou para ir no sítio vê-lo jogar. E isso, sinceramente, de vez em quando dava umas briguinhas e eu não gostava nada. Era a final de um campeonato. Foi um campeonato criado pelos amigos do bairro. E depois eles fariam um churrasco nesse sítio. Nesse dia, eu briguei com o Vini. Eu não queria ir. E ele, claro, com todo aquele jeitinho doce que ele tinha, ele sorriu, me chamou de marrentinha e que quando ele chegasse,
Ele iria me compensar, nós iríamos ao cinema e depois sair para jantar. Ah, Mi, mas eu queria tanto passar aquele dia com ele. Eu nem o olhei direito. Nossa, ele só pensava em futebol, futebol, futebol. Eu estava muito irritada. Os pais de Vini me adoravam. Lembro quando fui lá pela primeira vez e ele me apresentou aos pais. Os pais dele automaticamente já me chamaram de filha e eu senti todo o carinho vindo daquela família. Pensei, nossa, é a família perfeita, é a família dos meus sonhos. Os pais de Vinícius tinham uma condição boa de vida e o bairro onde eu e meu irmão morávamos era o mesmo deles. Um bairro bom, fácil acesso a tudo, enfim. No nosso grupo de amigos, Vini era a peça-chave, afinal, somente ele tocava violão. Tão lindo, eu me derretia por ele. Sim, era amor, né? Meu primeiro amor. Bom, voltando ao dia do futebol. Era um sábado de verão, o mês era janeiro. Muito calor, dia de sol durante todo o dia e chuva muito forte à tarde. E o calor voltava após a chuva. Esse dia eu estava brava. Eu limpei toda a casa. Meu irmão não estava, ele estava trabalhando. Esse aí vivia para o trabalho. O Vinícius me ligou quando chegou no sítio e eu não quis atender. E ele me deixou a seguinte mensagem: Minha princesa, te amo. Ligo mais tarde. Estaremos juntinhos. Torce por mim? Te amo, nunca se esqueça. Logo, logo estaremos juntinhos para o nosso cineminha. Me ama, mas não largava o futebol, né? Pensei na hora. Quando ele ia para esse sítio jogar, ele costumava ficar lá o dia todo. Voltava lá para umas 6 da tarde. Então, durante o dia, após arrumar a casa, eu também me arrumei. Eu estava bem chateada, de verdade. Mas para falar a verdade, eu já estava morrendo de saudade dele e não via a hora de estarmos juntinhos. Quando deu umas 17 horas, tomei um banho, coloquei um vestido bem gracinha e me arrumei toda para o meu amorzinho. E esperei. Esperei, esperei. Deu 6 da tarde, deu 7 da noite, 8. Meu irmão chegou do trabalho e me viu ali toda chateada. Deu 9, 10, 11. Eu ligava e o Vinícius nada de me atender, caía direto na caixa postal. Gente, eu tava pé da vida. Pensei eu, aposto que ele bebeu todas e esqueceu de mim. Esqueceu de me ligar, esqueceu de me avisar. Que burra que eu sou. Esse futebol ainda vai acabar com o nosso relacionamento. Eu estava muito brava mesmo. Eu me lembro até do sentimento que eu tive na hora. O meu irmão, que já tinha chegado do trabalho, era umas 7, 8 horas, me viu naquela pilha toda. Ele tentava me acalmar. Quando deu meia-noite e depois de ter chorado muito de ódio, eu fui dormir. Quando, ao longe, eu ouvi alguém me chamando. Eu sonhei com o Vini, lindo, sorrindo e me dizendo, eu te amo. Eu acordei num salto, num pulo. E o meu irmão batendo seco na porta. Ana, abre, Ana. Eu levantei quase caindo da cama. E quando eu abri a porta, meu irmão estava branco. Ele disse, Ana, senta aqui. Tem uma ligação para você. É o pai do Vinícius. Calma. Gente, eram umas 2:30 da manhã. O que o pai do Vini queria? Quando eu atendi, eu ouvi ao fundo um barulho de muita gente, falando, chorando. E o pai do Vini só me disse, filha, vem para o hospital, porque o Vini sofreu um acidente de carro na volta para casa. Eu não sei o que eu pensei na hora, mas assim, eu perdi os sentidos, quase eu desmaiei, ainda bem que eu estava sentada. Eu e meu irmão saímos correndo para o hospital e uns 30 minutos depois estávamos lá. Quando eu vi o pai e a mãe do Vini numa situação que me dói só de lembrar, eu escrevo essa parte,
uma parte muito dolorosa. Até hoje, para mim, eu sinto essa dor. Os dois abraçados, chorando, e quando me viram, eles me abraçaram e só disseram: "Ele se foi, filha, ele se foi". Eu pensei: "Quem? Como assim? Cadê o Vini? Eu quero ver o Vini". Meu irmão me segurando e o pai dele me disse: "O Vini não resistiu aos ferimentos. Ele nos deixou, Ana". Não, 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 não pode ser, não pode ser. Ele prometeu para mim que iríamos ficar juntos para sempre, que o nosso amor nunca iria morrer, não. Não, você tá mentindo, não pode ser verdade. Cadê o Vini? Onde está o Vini? Eu quero falar com o Vini. Vini, Vini. Eu não lembro mais de nada. Eu apenas desmaiei-me. No velório foi uma comoção. Como ele era querido, meu Deus. Eu não tinha a dimensão disso. O caixão infelizmente estava lacrado, pois Vini, na hora do acidente, estava dormindo no banco de trás do carro e estava sem cinto de segurança. O carro, com a chuva da tarde, derrapou numa curva da estrada. Depois daquela curva, o carro capotou várias e várias vezes. Vini foi arremessado longe de mim e os outros amigos que estavam no carro sobreviveram. Um deles estava em estado grave na época do velório, estava na UTI, mas se recuperou sem sequelas. E eu me culpava-me. Por que eu tinha que ter brigado com ele naquele dia? Por que eu não atendi a sua ligação? Eu não disse a ele o quanto eu o amava, que eu estava esperando com muitas saudades. E depois de tudo, realmente só ficou a saudade. Eu demorei muito, mas muito para me recuperar. Eu não conseguia me apegar a ninguém com medo da perda, com medo de sofrer de novo pela perda de alguém. 25 anos depois eu venho aqui escrever para você e a todos do canal essa homenagem ao meu para sempre amado Vini. Depois do acidente do Vini, ainda tive contatos com os pais dele por um tempo, mas eu sofria demais, e eu resolvi que para meu bem-estar, para minha saúde mental, eu tinha que me afastar de tudo que me trouxesse as lembranças do meu amor. Hoje eu sou casada, tenho filhos, amo sim o meu marido, mas fico pensando em como teria sido a minha vida com o Vini. Eu tenho certeza que estaríamos casados hoje. Mas na verdade, certeza eu nunca terei, eu nunca saberei. Essa é minha história. Um grande beijo para você e muito obrigada por eu poder desabafar aqui sobre essa história. Contar, sabe, me fez bem. E lembrar que o nosso amor, meu e do Vini, foi breve, mas foi tão verdadeiro que eu só tenho a agradecer a Deus por ter me enviado esse lindo anjo em minha vida para me ensinar o que é o amor e o que foi eu ser amada por alguém de verdade. Beijo, minha querida, ficarei ansiosa esperando minha história no seu canal, ao qual eu já sou fãzoca. Beijos da Ana Clara. Ô, minha querida, um beijo, um abraço carinhoso. Ai, minha querida, eu lamento muito, muito pela sua perda. A gente recebe algumas histórias aqui no canal sobre perdas. Eu tenho mais uma, inclusive, para contar. É muito triste, né? E é aquilo que você mesmo falou, né? Você brigou naquele dia, você não disse o quanto o amava. Com certeza, em outros dias você, né? Com certeza falou para ele, mas naquele dia você não falou. Mas eu tenho certeza, minha amiga, eu tenho certeza absoluta que o Vini apareceu para você em sonho para te tranquilizar que ele estava bem. E ele sabia, sim, que você o amava. E ele sentia, sim.
Então fique em paz, reze por ele, mas fique com o coração leve, porque como você disse, ele foi um anjo que te amou muito, ensinou a você como é bom ser amada, não é? Quantas pessoas vivem aí, não sabem o que é esse sentimento na verdade, né? Sentimento verdadeiro, do amor verdadeiro. Então você pode se sentir privilegiada por ter vivido isso. Eu queria deixar aqui o meu grande beijo, meu agradecimento por você ter compartilhado essa história tão importante, né, com a qual você passou, a sua história com o Vini. E onde ele estiver, pode ter certeza que ele está muito feliz de ter te conhecido também, com certeza. Os caminhos de vocês não se cruzaram à toa. Eu acredito nisso. Cada um que passa na nossa vida tem um propósito de ser, né não? Um beijinho para você. E vocês, meus queridos, o que vocês acharam dessa história linda, né? É uma história triste, sim, mas não deixa de ser uma história de amor, amor verdadeiro. O que vocês acharam dessa história? Deixa aqui seu comentário, deixa seu like se vocês curtiram, isso ajuda muito o nosso canal. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas. E claro, nos mandam mais histórias, assim eu sempre estarei juntinho de vocês aqui no nosso canal. Quer participar comigo? Quer que eu te ligue? Quer contar sua história aqui por telefone? Não se esqueça, deixa sua mensagem ou no Instagram, @abrindohistórias, ou mande um e-mail com seus dados no abrindohistorias@gmail.com, que eu vou entrar em contato com você e você estará aqui comigo no nosso canal. Bacana, né? Então não se esqueça, deixe seu like, compartilhe, comente, isso ajuda muito. Vou ficando por aqui e a gente se vê onde? Claro, aqui no nosso cantinho, no Abrindo Histórias. Um grande beijo. Fui. Bye.